Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica deste sábado, a última leitura desta semana. A leitura sugerida para nós encontra-se em Tiago, capítulo 5, os versículos 14 a 16, que nos dizem assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O tema sugerido para nós hoje, irmãos: ungir os enfermos para trazer a cura é uma prática atual. E aqui não há pontuação nenhuma no final, então fica a critério. Pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação, enfim, né? É algo a ser visto. Mas, lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 10, que será aplicada amanhã, permitindo o Senhor, que traz por título: O Senhor Jesus cura hoje. Correto? Pois bem, irmãos, esse é um tema que temos que ter um pouco de cuidado com ele. Porque, infelizmente, existe muito abuso em volta dele, assim como existem também nos dons espirituais. Existe bastante abuso em volta deles, assim também há, nesse caso aqui, com essa prática, com essa cultura, vamos dizer assim. Correto? Então temos que ter um pouco de cuidado ao falar desse assunto. Primeiro, porque este assunto não é algo que está abrangente no Novo Testamento. Não há uma prática que é endossada pelo Novo Testamento como por um todo. Nós temos 2 versículos que falam sobre a questão da unção com óleo. Porém, nós temos também o conhecimento da história dos dias dos apóstolos e do Senhor Jesus, de como que se praticava a religiosidade naqueles dias. E que isso aqui, a unção com óleo, era uma prática naqueles dias. Era uma prática entre os religiosos judeus dos dias dos apóstolos, essa questão da unção com óleo. Tinha-se a ideia de que o azeite tinha poderes curativos. Então, sim, isso era usado pelos judeus, isso era usado nas sinagogas onde esses apóstolos iniciaram seus trabalhos. Mas vamos dar uma olhada em versículo por versículo, para ganharmos tempo, e assim podemos dar uma compreendida melhor sobre este ponto. Pois bem, o versículo de número 14, ele nos diz assim, ele inicia assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. A gente poderia trocar aqui a palavra presbítero por obreiros da igreja, de uma forma geral. E ele continua, ele diz o seguinte: E orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Então, primeiro, aqui a relação do obreiro. No ato da consagração desses obreiros, diáconos, presbíteros, obreiros de uma forma geral, quando os apóstolos impunham as mãos, os líderes da igreja impunham as mãos sobre estes obreiros, sobre estas pessoas, no ato da consagração destas vidas, eles recebiam dons espirituais para fazerem a obra de Deus. No ato da consagração eram batizados com o Espírito Santo, no ato da consagração recebiam dom para profetizar, recebiam dons de curar. No ato da consagração recebiam um chamado para o ministério. E assim sendo, irmãos, era esperado pela igreja desses dias que esses obreiros, ao orarem por enfermos, esses enfermos tinham a possibilidade de serem curados. Aqui a gente vai perceber que é quase uma ordenança da parte de Tiago. Ele praticamente afirma algo que ele tinha certeza em seu coração. A oração desse obreiro vai curar essa pessoa que está enferma. Então, primeiro ponto, essa questão do obreiro. Segundo, a questão do óleo.
Como eu disse no início, era uma prática do judaísmo, essa questão do óleo. Quando nós lembramos de como a igreja primitiva iniciou e onde ela começou os seus trabalhos, nós vamos ver essa igreja, ela frequentando as sinagogas, até o momento em que ela foi expulsa daquele meio. E aí então foi congregar nas casas, foi congregar, no caso de Roma, por exemplo, nas catatumbas. E indo para esses lugares, indo congregar nesses outros lugares, eles levaram consigo a liturgia que aprenderam nas sinagogas judaicas. E assim sendo, continuaram praticando coisas que eles aprenderam, ou métodos que eles aprenderam lá no judaísmo. Assim sendo, irmãos, o óleo fez parte, a unção com o azeite fez parte do período da igreja primitiva. O problema vai acontecer lá por volta do século IV, quando isso vai se tornar algo sagrado. Quando essa prática, quando o azeite vai se tornar algo sagrado. Vão consagrar o azeite, vão torná-lo santo. E quando nós olhamos para aquele que é o nosso exemplo maior, o nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus nunca consagrou coisa alguma. Nada que o Senhor Jesus usou, ele tornou santo. As talhas, onde ele transformou a água em vinho, ele não as consagrou, ele não as tornou santas. O copo, ou cálice, onde ele tomou a primeira santa ceia junto dos apóstolos, não se tornou santa. As vestes de Jesus, que foram repartidas entre os soldados, não eram roupas santas. A cruz não se tornou santa porque Jesus estava lá. O jumento em que o Senhor Jesus entrou na cidade de Jerusalém não se tornou santo. E assim sendo, objeto nenhum tornou-se santo. O que o Senhor Jesus consagrou, o que o Senhor Jesus fez tornar-se santo? Vidas, homens e mulheres que creram no seu nome, arrependeram-se dos seus pecados e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, estas pessoas tornaram-se santas. Então percebam que a cura, aqui no versículo 14, está atrelada ao obreiro e não ao óleo. A cura está condicionada à oração feita pelo obreiro, a oração feita pelo servo do Senhor, a oração feita pelo trabalhador da obra de Deus. É esta oração que tem o poder de curar, porque esta oração é feita em nome de Jesus. E não o óleo. O óleo não tem esse poder. Infelizmente, irmãos, a Assembleia de Deus vai acabar hoje, nos nossos dias, sofrendo um pouco por causa da má interpretação desse ponto e principalmente agora com o advento do movimento neopentecostal, que dá uma bagunçada no entendimento e na crença popular. É responsabilidade nossa, como obreiros, de trazer o devido esclarecimento sobre este ponto. E aí nós vamos continuar lendo o texto e nós vamos ver o versículo 15, por exemplo, onde ele vai dizer o seguinte: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A palavra salvará aqui, ela traz o sentido de cura. É a mesma palavra grega que é traduzido como salvar, é a mesma que é também traduzida como curar. E nesse ponto aqui específico, existe o entendimento de que houve um equívoco na tradução. Aqui o doente ele é curado com a oração. A salvação independe da minha vontade sobre a vida dos outros. São as pessoas que vão se entregar e o relacionamento dela com o Senhor Jesus é que vai tornar possível a sua salvação através de Jesus Cristo. Isso está simplesmente pacificado em nosso meio, nós entendemos isso dessa forma. Então não é a oração quem vai salvar, a oração pode curar, isso sim. Assim sendo, a gente observa aqui, de novo, a oração está atrelada ao obreiro que está orando.
E aí a gente fecha o versículo 16, quando Tiago diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Aqui está trazendo aquela ideia de que algumas enfermidades estão atreladas a pecados. Existe sim isso. Nós estudamos isso no livro de Jó, né, no trimestre passado. Existem sim enfermidades que estão ligadas a pecados. Existem enfermidades que estão ligadas a consequências. Existem enfermidades que estão ligadas à biologia da pessoa. Enfim, a enfermidade ela tem diversas fontes, mas sim existem enfermidades ligadas a pecados. E assim sendo, a confissão sincera, que a verdadeira confissão ela é feita junto com o abandono, a pessoa confessa e abandona a prática do pecado, e assim sendo, também vem sobre ela a cura da enfermidade. E aí então Tiago encerra esse versículo de número 16 dizendo: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, sim, o nosso Senhor Jesus cura hoje. O óleo não tem problema nenhum de estar sendo usado no meio da igreja. Não tem problema de usar o óleo para ungir, como a gente faz, né? Unge a testa. Mas esse óleo não pode ser vendido, esse óleo não pode ser doado, esse óleo não pode ser mandado aleatoriamente para a vida das pessoas, porque não é o óleo quem cura. Quem cura é o Senhor Jesus. Quem cura é a igreja de Cristo militando pela obra de Deus. Quem cura são homens e mulheres consagrados pelo Senhor Jesus, que têm o poder e a autoridade dada pelo nome de Jesus para impor as mãos sobre os enfermos e os curarem em nome do Senhor Jesus. Amém? Meu amado, tenha um excelente dia. Que o Senhor Jesus te abençoe e tenhamos todos um excelente fim de semana. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem em paz.